Olá, meus queridos alunos! Sejam bem-vindos à nossa quinta aula. Você que vai prestar a segunda fase da UAB em Direito Constitucional. Tá se preparando aqui comigo, né? Tô feliz que vocês estão acompanhando todas as aulas. Eu sei que vocês estão lendo a Constituição. Certamente já foram buscar provas anteriores, né? Para ver como é que os assuntos caem. Porque não adianta estudar aqui o conteúdo, né? Tem que treinar. Tem que fazer peça em casa, tem que fazer questão, tem que pegar as provas anteriores para olhar aquilo que cai para saber como é que é a regra do jogo, né? Como é que o examinador quer que vocês respondam, como é que o examinador quer que vocês se comportem na prova de vocês. Então, espero que estejam fazendo isso. Na quinta aula, a aula de hoje, nós vamos continuar a abordagem dos direitos em espécie, dos direitos e garantias em espécie, né? Ontem nós começamos esse assunto, na outra aula nós falamos da teoria geral dos direitos e garantias fundamentais, depois começamos a análise específica de cada inciso, né, para que vocês conheçam pelo menos todos os 78 incisos do artigo 5º e possam utilizá-los, né, os incisos como fundamentos, até os princípios, gente, vocês sempre vão utilizá-los. Tá? Agora, na aula de hoje, a gente tem até alguns princípios relacionados ao processo, né? Devido processo legal, contraditória e ampla defesa, né? Proibição de provas ilícitas, utilização, né? Lá no âmbito penal também. Que vários desses princípios podem ser utilizados nas peças e além de fundamentar as questões. Então, bastante atenção nessa análise dos incisos finais aí do nosso artigo 5º, né? Da Constituição, e a começar pelo inciso 51, tá? Que trata de extradição, nacionalidade. Eu também vou comentar um pouquinho. Eu já vi questão na OAB sobre esse assunto, né? Extradição relacionada à nacionalidade. Você sabe que também tem isso. Nós teremos aula específica de nacionalidade, mas isso não faz com que nós deixemos de abordar quando ela aparece, quando o tema extradição, por exemplo, aparece dentro do artigo 5º da Constituição. Então, vamos para a tela para o nosso primeiro slide, para o nosso primeiro inciso do artigo 5º, inciso 51. Olha lá. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Volte para mim. A gente tem uma Constituição cidadã, costumo brincar com os alunos, ela deveria simplificar um pouco, né? Porque diz lá, nenhum brasileiro será extraditado salvo um. Quantos temos, né? Parece que temos, assim, várias espécies de brasileiros, porque nenhum será salvo um, né? E não é isso. Nós temos brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Então, ficaria mais fácil se ela tivesse escrito, né? Nato não pode ser extraditado, ponto. O naturalizado, sim, em 2 casos. Quando ele pratica um crime comum, antes da naturalização, ou quando ele tem comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes. Ponto. Ficaria mais fácil. Mas não há problema, os professores estão aqui justamente para isso, para interpretar a Constituição e facilitar, né, trazer para vocês de forma mais simples. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre essa extradição. Então, a regra é, nato não pode ser extraditado nunca, tá bom? Teve um episódio, né, de uma brasileira nos Estados Unidos, que ela tinha conseguido, ela se naturalizou lá, enfim. E ela era brasileira e ela cometeu crime, e foi solicitada a sua extradição e foi concedida, e aí surgiu aí a notícia na imprensa de que nós estaríamos ferindo a Constituição porque estaríamos concedendo a extradição de uma brasileira, né, brasileira nata. Qual foi o equívoco dessa notícia da imprensa? Porque, veja, a partir do momento que ela adquiriu uma nova nacionalidade de forma voluntária, a nossa Constituição diz que isso gera perda da nacionalidade brasileira, tá certo? Então, a aquisição voluntária de nova nacionalidade, ainda que o sujeito seja considerado brasileiro nato, para nós, em regra, gera perda da nacionalidade brasileira. Tudo bem? Você sabe também que há 2 hipóteses em que a aquisição não se dá de forma voluntária e que a própria Constituição excepciona, dizendo, olha, nessas 2 hipóteses, ainda que haja aquisição de nova nacionalidade, o brasileiro mantém a sua nacionalidade.
que são os casos de dupla e até tripla, né, nacionalidade. Então, por exemplo, ele vai morar no exterior, né, tá lá, trabalha, enfim. E aí a lei estrangeira impõe como condição de permanência, para ele continuar morando lá, a lei estrangeira fala, opa, para você continuar aqui, para você continuar morando aqui, você precisa se naturalizar. Então, ela impõe como condição de permanência, ou até mesmo para o exercício dos direitos civis, para que ele possa exercer os direitos civis lá naquele país em que ele está morando, ele tem que se naturalizar. Ah, agora entendi. Então ele é obrigado. Nesse caso, ele mantém a brasileira e adquire uma segunda. Tudo bem? Outra hipótese excepcional, prevista no texto constitucional, artigo 14, artigo 12, parágrafo 4º da nossa Constituição, como falei, analisaremos isso no momento oportuno, mas eu já posso comentar, quando a lei estrangeira reconhece de forma originária que ele é também nacional originário de lá. Como assim, professora? Eu não entendi. Filho de italiano, italianinho é. Ah, é isso mesmo. Parece que quem tem ascendência, né, descendência aí, de italiano, ele vai conseguir no consulado, até para depois ele conseguir o passaporte, o visto, tal. Sim. Por quê? Porque a lei estrangeira, ela diz que o fato do sujeito ser filho de italiano, ele já é italiano, segundo a lei estrangeira. Então, veja, ele pediu para se naturalizar? É uma aquisição voluntária? Sim, o processo administrativo de ir ao consulado, tal, sim, foi o desejo da parte dele. Mas veja, ele não pediu para ser filho de, ele é filho do italiano. E a lei fala, ó, filho de italiano, italianinho é. De modo que a própria lei estrangeira concede a ele a nacionalidade originária e, nesse caso, ele mantém a brasileira e a estrangeira também. Tudo bem? Isso tudo para vocês entenderem que aquele caso que teve no Brasil, né, da moça que cometeu lá o crime, enfim, a brasileira, casada com o americano, né, e ela foi extraditada porque ela já havia perdido a nacionalidade brasileira. E de modo que o estrangeiro, a partir do momento que ela perde a nacionalidade brasileira, para nós, ela passa a ser estrangeiro. No Brasil, só há 3 condições, né, jurídicas, né, para ele aqui dentro. Então, ou ele é brasileiro nato, ou ele é brasileiro naturalizado, ou ele é estrangeiro, tá? E há diferenças? Há diferenças. Por exemplo, o estrangeiro não vota. O brasileiro, tanto nato como naturalizado, tem cidadania, exerce capacidade eleitoral ativa, votam. Tudo bem? Bom, o que mais que eu vou conversar sobre esse mesmo inciso, porque eu ainda tô nele, né? Vou falar um pouquinho de extradição. Olha, coloca lá na tela de novo aí o inciso, né? Então, aqui, o tema vamos pegar um marca-texto aqui, que a gente gosta do marca-texto. O tema é extradição. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre extradição, né? O que é extradição? Volte aqui para mim. Alguém comete um crime num país e foge para outro. O país em que o sujeito cometeu o crime quer responsabilizá-lo criminalmente. Portanto, solicita a extradição. Então, veja, a extradição advém de fora. O pedido é de fora. O crime foi cometido não no Brasil, foi cometido em outro país. E aí, o sujeito vem para o Brasil e esse país quer responsabilizá-lo criminalmente, portanto, solicita a extradição. É importante que este crime praticado, né, ele seja um crime tipificado nos 2 países, tá? Não dá para o sujeito praticar um crime lá, que lá é considerado crime, vir para o país, vir para o Brasil, o crime lá não é tipificado aqui no Brasil, e aí o país solicita a extradição e a gente é obrigado a extraditar. Não, se o crime não for tipificado aqui no Brasil, nós não faremos a extradição, né? Não será possível, tá? Também não será feita a extradição, como eu já falei, do brasileiro nato. O brasileiro nato, ele jamais poderá ser extraditado, né, para que um outro país o julgue ou até mesmo o condene, tá? Isso não pode ocorrer aqui com a gente. Outra história é em relação ao estrangeiro. O estrangeiro poderá ser extraditado? Sim, tá? Sim, ele poderá. Só não poderá, existe uma hipótese em que o estrangeiro não poderá ser extraditado? Será que a Constituição traz alguma hipótese nesse sentido, de que o estrangeiro não poderá ser extraditado? Existe uma hipótese e ela já está no inciso posterior. Olha lá comigo, ó.
olha lá comigo na tela, ó. Não será concedida a extradição de quem? Não será concedida a extradição de estrangeiro que praticou aí, que tenha praticado um crime político ou um crime de opinião, tá? Crime político ou crime de opinião. Pode voltar aqui para mim que eu vou explicar isso melhor. Você sabe que a Constituição, e eu sempre reitero isso, né, que ela foi criada no momento pós-ditadura, no momento em que havia muito perseguição, tortura, banimento, né, que é expulsar o brasileiro do país. Então, veja, as pessoas eram proibidas de manifestar as suas opiniões, os seus pensamentos políticos, ideológicos. Então, veja, hoje no Brasil é vedada a censura, o que nós pregamos pela liberdade de manifestação de pensamento, como vimos na aula anterior. E aí a Constituição fala, ó, não vamos conceder extradição se o sujeito cometeu um crime baseado em razões político-ideológicas, né? O crime político ou de opinião tem a ver com isso. Um crime que foi motivado por razões político-ideológicas, tá? Aqui a gente lembra da história do Cesare Battisti. Houve bastante confusão quanto a isso. Porque, veja, o Cesare Battisti é um italiano, né, que cometeu vários crimes na Itália, na época de ditadura militar lá, tá? E aí ele veio pro Brasil, morou aqui anos e, de repente, surge o pedido de extradição da Itália, né? E aí fica aquela polêmica, o Supremo Tribunal Federal dividido. Quem julga pedido de extradição é o Supremo Tribunal Federal, quem analisa os requisitos formais, se foram preenchidos, tá? Quem concretiza a extradição, quem vai ou não entregar o sujeito, aí é o chefe do Executivo, o presidente da República. Mas quem analisa o pedido de extradição é o Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo, quase que empate ali, né? Naquele tumulto, ele acabou decidindo que, sim, deveríamos extraditar. Só que chegou no presidente da República e o presidente da República não extraditou. E a polêmica era, se o Supremo Tribunal Federal decidir pela extradição, essa decisão do Supremo vincula a atuação do chefe do Executivo ou não? Será que ela vincula ou não vincula? Bem, será que o ato do presidente da República é discricionário? Ele age por razões de conveniência ou oportunidade ou não? Durante todo o histórico do Supremo Tribunal Federal, das decisões do Supremo Tribunal Federal, os nossos presidentes, eles cumpriam, tá? Então, ficou meio que de prática que sempre o que o Supremo decidir, o chefe do Executivo cumpre. Mas quem mantém relação com os estados estrangeiros, quem é chefe de Estado, é o presidente da República. De modo que, nesse caso, ele optou por não extraditar. E por quê? Porque antes do pedido de extradição, havia sido concedido ao Cesare Battisti havia sido concedido um asilo político. O que é isso? Asilo político. Aquele que comete um crime político ou de opinião e foge para o Brasil, nós, ao contrário de extraditar, ao contrário de mandar embora, nós concedemos abrigo, nós acolhemos aquele estrangeiro que, por cometer um crime mediante a sua opinião, a manifestação, né, da sua posição política ideológica, estiver sendo perseguido por isso, torturado, enfim, como nossa, né, Constituição pós-ditadura, nós concedemos abrigo, concedemos asilo político. É claro que esse sujeito vai ter que cumprir as leis brasileiras. Tem várias regras. Para se ausentar do país, vai ter que pedir autorização. Ele vai ter que se adequar. Veja, ele não está na casa dele, né? Ele está num outro país. Nós vamos abrigá-lo aqui. Mas é justamente o oposto de extraditá-lo. E quem analisa essa coisa do asilo, a concessão do asilo político, não é o judiciário, e sim o executivo, ministro da Justiça, que é o Ministério do Poder Executivo. Então houve essa briga um pouquinho de poder, porque havia sido concedido ao Cesare Battisti o asilo político, concedido pelo ministro da Justiça, alguém do Poder Executivo, né, que auxilia o Poder Executivo, e posteriormente sobreveio esse pedido de extradição, que quem julgou foi o Judiciário. Mas entendam, né, basicamente isso. E agora eu quero comentar um pouquinho, uma coisa interessante, sobre o processo de extradição. Então agora eu vou colocar, pode voltar lá para a tela? Vamos ver aqui, deixa eu só ver aqui o próximo. Vamos falar um pouquinho, deixa eu pegar uma canetinha. Caneta, vou pegar azul, eu gosto muito de azul. Então vamos falar um pouquinho. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a extradição. Então a extradição, ela tem aí
alguns requisitos, né? Para que ocorra a extradição no nosso país, tem que ter alguns requisitos. O primeiro requisito é que haja, né, que exista um tratado internacional, tá? Então, volte para mim. A extradição exige que, antes, né, de ser concedida, antes de ser feita, concretizada, tem que ter um tratado internacional entre o país que pede e o país que vai extraditar. Nós temos diversos tratados internacionais sobre extradição com diversos países. Por quê? Porque é esse tratado que vai trazer as regras do jogo. É esse tratado que vai estabelecer como que essa extradição vai ser feita, quais são as regras, porque cada país tem a sua soberania, tem as suas peculiaridades. Então, esse tratado deve existir. Agora, se não existir o tratado, há alguma hipótese, alguma possibilidade de ser feita a extradição aqui pelo Brasil? Sim. Sim, se houver aquilo que nós chamamos de acordo de reciprocidade. O que é isso? Faço um documento formal, eu, Brasil, né? Aliás, o estrangeiro, que ele está pedindo a extradição, né? Faz um documento formal que, havendo a mesma situação, ele também se compromete a extraditar. Seria um tratado meio que provisório, um acordo de reciprocidade. Então é possível, tá? Volta lá para a tela, porque aí um segundo requisito. Deixa eu apagar aqui, porque na hora que eu vou explicando, eu vou fazendo sujeira no caderninho aqui. Vamos apagar, né? E vou colocar aqui o segundo requisito, tá? Segundo requisito, opa. Ixi. Vamos lá para o segundo requisito, caneta. O segundo requisito é que a competência é exclusiva do país solicitante para processar e julgar o indivíduo. Então, veja, competência aqui. Quem está pedindo a extradição, opa, volta aqui para mim que eu explico. A competência é a seguinte, né? Quem está pedindo a extradição é o país que tem competência para a apuração daquele crime. É dele a competência. Porque se for de outro, não tem por que eu extraditar para esse determinado país para que ele extradite para outro. Não, reextradição é proibida aqui. Então, a competência para o julgamento daquele crime deve ser do país que está solicitando. Volta para a tela mais um. Então, outro requisito é que tem que ter previsão, né, do tipo penal nos ordenamentos jurídicos dos países solicitantes e do solicitado. O que a gente pode colocar aqui? Dupla tipicidade. Dupla tipicidade. Volte para mim. Dupla tipicidade significa que o fato é crime, tanto no país que pede e no país que vai extraditar. Tá? Ele é tipificado criminalmente nos dois países. Lá na tela para mais um requisito, tá? O terceiro, aliás, quarto já requisito, né? Não pode ter ocorrido a prescrição. Volte para mim. Nós não vamos extraditar alguém por um crime prescrito. Por quê? Porque houve, portanto, a extinção da punibilidade. Então não pode ter ocorrido a prescrição. Mais um requisito, né? Não prescrição, vamos lá na tela. Não prescrição. Além disso, vou colocar para vocês, não pode ser aí um crime de caráter político, que eu já comentei, né? Não político, que eu já comentei. E também uma coisa interessante, volte para mim. O sujeito não pode estar sujeito, né? O infrator não pode estar sujeito a um julgamento perante um tribunal de exceção, um juízo ou tribunal de exceção. Falamos isso na aula passada. Lembram? Que não haverá juiz ou tribunal de exceção no Brasil? Que o tribunal pós-fato é inadmitido. Então, um tribunal que tenha sido criado após a ocorrência do crime para julgar aquele crime específico, Tribunal de Nuremberg, eu falei para vocês, né? Os crimes ocorridos na Segunda Guerra Mundial, né? Se tiver aí o fato, um tribunal que vai julgar o crime que ocorreu antes dele, nós não podemos. Isso, a nossa Constituição não admite isso, porque ela é prévia, ela é anterior a fato. Nós precisamos conhecer as regras até para saber se vamos violá-la ou não. Nós precisamos saber, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Nós precisamos conhecer quais são os tipos penais, né? Quais são as sanções, quem que julga. Eu tenho direito ao julgamento pelo juiz natural, por uma autoridade judicial competente para isso. E ela não pode ser criada depois do fato. Tá certo? Volta lá para a tela. Então, não pode ter, né? Não vai ser sujeito a tribunal de exceção. Na lei brasileira,
Não, né, aqui é relacionado à pena, tá? Então, a pena na lei brasileira, ela não pode ser igual ou inferior a 1 ano, tá? Tem que ser superior a 1 ano, volte pra mim. Então, aquele crime que ele praticou lá é tipificado aqui também, tá? Dupla tipicidade. Outra coisa, em relação à pena, em relação à sanção. Se for aqui uma contravenção penal no Brasil, lá é crime. No Brasil é uma contravenção penal. Não cabe. Não cabe. Porque tem que ser uma pena, né, superior a 1 ano. Se a pena for igual ou inferior a 1 ano de reclusão, nós não vamos extraditar também, tá? Mais um requisito interessante, lá na tela sobre extradição, nós vamos lembrar do compromisso do Estado requerente da extradição, né, em realizar a detração. Detração. O que é isso, a detração? Descontar da condenação o tempo que o extraditado cumpriu a prisão no Brasil. Então, se ele já estava preso aqui, volte para mim, durante o processo de extradição, o sujeito vai ser preso, né, até para evitar fuga, né? Então, se durante esse processo de extradição ele foi preso, já cumpriu parte da pena, no momento em que ele for condenado lá e vai cumprir a pena de lá, o país tem que se comprometer a fazer a detração, né? A diminuir, né, esse tempo, né, que ele ficou aqui, para poder não cumprir mais, né, direitos humanos aí falando, para ele não cumprir mais do que ele deve. Volta lá para a tela. O que mais? Então tem que comutar a pena, né? Também tem que comutar a pena de morte, porque não pode ser pena de morte, salvo em caso de guerra. Então ele tem que substituir essa pena, o país, se lá houver pena de morte, né? Não morte, não pena de morte. E também não pode a reextradição, colocando aqui, tá? Não reextradição. O país requerente não pode ser uma ponte para entrega do indivíduo a outro país que não foi quem solicitou a extradição no Brasil, tá? Então é proibida, volte para mim, a reextradição. Ele só pediu porque o outro não teve coragem de pedir. Então ele vai pedir para depois ele extraditar para outro. Não, isso também é proibido aí pelo nosso ordenamento, tá? Quem que faz, então, o pedido de extradição é o próprio país que quer, né? É feito e julgado pelo Supremo, tá? Aí tem a coisa da ideia de que o Supremo decide, depois vai para o presidente da República, né? Que pode sancionar. Aliás, depois vai para o presidente, né? Que vai extraditar ou não. Isso eu estou falando de processo legislativo, mas que vai cumprir ou não o processo de extradição, tá? E eu quero falar um pouquinho que a extradição, ela não se confunde com a expulsão. Já que eu entrei nesse assunto, eu preciso concluir. Falar da expulsão e da deportação, para que você conheça. É um assunto que pode cair? Pode, tá? Tem a ver com o direito internacional, mas o direito constitucional, ele acaba abarcando todos esses aspectos, né? E como tem questões sobre nacionalidade, e quando cai questão de nacionalidade, muitas vezes eles colocam alguma coisa relacionada a essas modalidades de saída compulsória do nosso país, né, que tem a ver com o estrangeiro, isso pode ser abordado na prova de constitucional, tá? Então vamos lembrar que a extradição é diferente da expulsão. E a primeira coisa que eu quero lembrar com vocês é a seguinte: a extradição pode ser tanto a estrangeiro quanto a brasileiro. Brasileiro naturalizado nas hipóteses constitucionalmente asseguradas. Crime comum antes da naturalização, comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes. Tudo bem? Ou o estrangeiro. Já a expulsão e as demais que eu vou ver, a expulsão, a deportação, elas são institutos aplicáveis exclusivamente aos estrangeiros. Então, brasileiro não. O que acontece na expulsão? A expulsão é basicamente a saída compulsória do estrangeiro, tá? É a saída compulsória, vamos expelir do Brasil aquele estrangeiro que praticou um crime aqui, ou uma atividade nociva, uma atividade prejudicial aos interesses nacionais, aos interesses do nosso país, né? Então, veja, a expulsão, a extradição, o país de fora pede pra gente mandar alguém. Na expulsão, nós é que estamos pedindo para aquele país. Nós é que estamos expulsando. Se nós estivermos pedindo, nós estamos pedindo a extradição. Nós é que estamos mandando embora. Entenderam? Nós é que estamos expulsando do nosso país, tá? E a expulsão, gente, em suma,
você vai lembrar que ela é um processo aí, a expulsão, pelo qual um país expele de seu território estrangeiro em razão desse crime, né? Ou um comportamento que seja prejudicial aos interesses nacionais. E aí tem uma coisa interessante. Diferente da extradição, da deportação, a expulsão deixa sequela. O que é isso? Ela gera sequela. O sujeito que foi expulso do Brasil, ele não pode retornar. Ele não pode retornar. Ele foi expulso. Deixa sequela, tá? Existem hipóteses, né, em que não cabe a expulsão, por exemplo, se o sujeito tem cônjuge brasileira há mais de 5 anos, que dependa dele economicamente, se ele tem filho brasileiro menor de idade. Então tem umas hipóteses, né, que a própria lei que trata do assunto proíbe que seja feita a expulsão. Mas num primeiro momento, vocês precisam saber que ela deixa essa sequela e que é diferente, tá? E a saída compulsória. E a deportação, né? Pra gente finalizar, aliás. Só pra concluir aqui a diferença, né? Então, a extradição de lá pra cá, expulsão daqui pra lá. Uma deixa sequela, a outra não, tá? E uma pode só estrangeiro, expulsão, a outra pode ser brasileiro naturalizado nas hipóteses e estrangeiro. E a deportação? Vamos finalizar com a deportação. Deportação, de novo, é a saída compulsória também. A saída compulsória de alguém que ingressou no nosso país, um estrangeiro que ingressou no nosso país de forma clandestina. Então, não necessariamente, não é algo relacionado a crime. Problema de passaporte, visto, problemas, né? Que há administrativos. A própria Polícia Federal, né? Vai resolver isso. Lá, a expulsão, eu falei para executivo, presidente da República, né? Aqui, por decreto, né? Vai extraditar por decreto. A deportação é aquela simples entrada ou estada irregular do estrangeiro no nosso país. Então, aqueles que estão de forma irregular, que entraram de forma irregular, ou até mesmo não entraram de forma irregular, mas permaneceram no Brasil de forma irregular, eles podem ser deportados. Sem problema algum, serão deportados, tá? Por que a deportação e a expulsão, as duas, não se aplicam aos brasileiros? Porque mandar embora um brasileiro, seja nato ou naturalizado, expulsar ou deportar, seria o equivalente à pena de banimento. Expulsar do Brasil o brasileiro seria equivalente à pena de banimento, que é vedada pela Constituição de 88. Constituição de 88, que foi feita após a ditadura e que bania as pessoas antes da Constituição de 88, isso ocorria. Era mandado embora do país aqueles que não cumprissem as regras, aqueles que não observassem tudo isso, né? Toda aquela regra impositiva e ditatorial que na época vigia em nosso país. Tá certo? Bem, eu acredito, né, que com essas observações você não vai perder uma questão ou até mesmo uma peça em que trate do tema nacionalidade e coloque junto alguma coisa relacionada à extradição, expulsão ou deportação, tá? Eu acredito que deu para fechar aqui. E agora nós vamos avançar. Avançar, que tem alguns princípios de cunho processual, né? Também tem uma parte de penal ainda, mas tem alguns princípios de cunho processual dentro do artigo 5º da Constituição, dos incisos que nós estamos abordando, e que eles serão muito, muito úteis na formulação de fundamentação jurídica para peça prático-profissional e fundamentação jurídica das questões, tá? Por quê? Porque não basta colocar o artigo. O examinador, ele é incisivo. Diversas vezes ele escreve isso na sua prova. Aliás, em cada questão, se você olhar, em cada questão ele reitera o que ele já falou, porque poderia ter falado apenas uma vez, mas ele fala várias vezes que a mera transcrição de artigo não gera pontuação. Que não adianta colocar o artigo. Você tem que colocar o artigo e explicar, e parafrasear, e acrescentar algo que vai além do artigo. É por isso que nós estamos pontuando um por um, detalhadamente, para que vocês consigam, no momento da elaboração do raciocínio jurídico, escrever um pouco mais do que simplesmente copiar o artigo da Constituição e constar na sua prova, tá? Vamos para a tela para o próximo. Vamos lá.
Ninguém será processado, nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Vou ler alguns outros, porque são os relacionados ao processo, né? A outra, ó, ninguém será privado de seus bens, da liberdade ou de seus bens, sem o devido processo legal. O que mais? Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Ainda, ó, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. E ainda mais 2 incisos, todos relacionados a processo, né? Ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, presunção de inocência e outros princípios aqui, mas vamos falar desses específicos de processo, porque são princípios importantíssimos para a sua prova. Bom, volte para mim. O primeiro, ninguém será processado senão pela autoridade competente. Ele tem relação com aquela proibição, com aquela vedação do juiz ou tribunal de exceção. Por quê? Porque a competência ela é fixada antes do fato, né? E ninguém vai ser processado, julgado, né, por alguém que não saiba do assunto, que não tenha competência para julgamento daquele assunto. Porque se ele tem competência, significa que a própria Constituição é que diz, antes do ato e do fato acontecer, a Constituição já diz quem vai julgá-lo, tá? Então, é isso. E o próximo, olha lá, esse é importantíssimo, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Sem o devido processo, quero marcar texto agora, marca texto, devido processo legal. Gente, isso aqui dá para usar muito nas questões, na peça. Então, vamos conversar um pouquinho, vou pegar agora uma canetinha, sempre azul, pra gente falar um pouquinho. Bom, devido processo legal, gente, ele é a base, né, de todos os outros princípios. Contraditório, ampla defesa, princípio da razoável duração do processo, tá? Na verdade, a doutrina fala, ó, a doutrina fala, a mera previsão do devido processo legal já faria com que nem precisasse o texto constitucional trazer esses outros princípios, né? Contraditório, ampla defesa, razoável duração do processo, tudo isso nem precisava. Por quê? Porque tudo isso está dentro do devido processo legal. Mas, né, nós somos, né, o brasileiro é assim, precisa às vezes falar muitas vezes, precisa ter detalhes, nós somos menos objetivos, né, muito mais dramáticos, enfim, e nós precisamos de muitas previsões até para ver, porque mesmo com tanta previsão na Constituição, ainda a concretização é muito difícil, né. Então, mas bastaria a previsão do devido processo legal. E aí, vamos falar um pouquinho sobre esse devido processo legal, das consequências dele, né? Além desses todos os outros princípios que fazem parte dele, o devido processo legal exigiu, por exemplo, em 2004, que a emenda 45 acrescentasse ao rol de direitos e garantias fundamentais um novo princípio que decorre dele. Um processo que demore anos, justiça tardia, não é justiça. Então, chegamos no ápice lá, chegamos no caos em 2004, e aí foi acrescentado ao rol que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são asseguradas a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Precisaria? Não, porque um processo legal devido é aquele em que o julgamento ocorre num prazo razoável, né? Um julgamento que não tem um tempo razoável, por exemplo, você tem direito a receber, né, um precatório, um valor da União, um valor do Estado, que vai ser recebido por meio de precatório. Se você morre e não recebe, ainda que você deixa para os herdeiros, isso não é uma justiça. O devido processo legal não foi cumprido, porque quem tinha direito a receber aqueles valores não eram seus herdeiros. Você só deixou porque a justiça não conseguiu dar aquilo que lhe cabia no tempo devido. E muita gente, né? E às vezes até as pessoas vendem esses precatórios, porque tá lá, tem 100 mil para receber. Mas tá morrendo. Tá bom, vou pagar 1.000 no seu precatório, e aí eu espero, porque eu tenho 20 aninhos, ainda posso ficar para esperar esses 100 mil aí que vai vir, você vai morrer mesmo, eu te dou 5 mil, e acaba acontecendo. Isso é devido ao processo legal? Claro que não. Claro que não.
tá? Mas veja, foi necessário colocar, acrescentar, e mesmo acrescentando esse inciso lá em 2004, ainda não combatemos um grande problema do Poder Judiciário, que é o problema da morosidade. Não só do Poder Judiciário, né? Poder Judiciário, administração pública em geral, tudo que está relacionado ao poder público, né? Tudo muito lento, tudo muito moroso, né? Tudo muito difícil mesmo de se concretizar, né? De ir até o final e resolver a questão. Mas, volta lá para a tela, para a gente conversar um pouquinho. Deixa eu pegar uma borrachinha, apagar aqui meus rabiscozinhos. Vou pegar a caneta de novo. E aí nós vamos falar um pouquinho que esse devido processo legal, ele se divide basicamente em devido processo legal material, e há também o devido processo legal formal, também conhecido, né, como processual, devido processo legal formal ou processual, tá? Bem, o material, ele tem a ver com um aspecto extraprocessual, ou seja, fora extraprocessual, ou seja, fora do processo. Basicamente é caracterizado por um trinômio, né? Vida, liberdade e propriedade. Tá? Qualquer ingerência pública ou privada, né, que violar esses bens, vida, liberdade, propriedade, certamente estará violando o devido processo legal, tá? E aí a gente vai lembrar, né, que a legalidade lá do direito administrativo, razoabilidade, né, tem tudo a ver com esse trinômio aí de vida, liberdade e legalidade. O que é mais importante para nós agora? Mais importante para nós aqui é esse devido processo legal formal, né? Ou processual. Por quê? Porque ele é quem abrange dois outros subprincípios que poderão ser utilizados na sua prova, como fundamento das teses jurídicas. Quais sejam? O princípio tá difícil aqui anotar, mas vamos que vamos, da ampla defesa, o princípio da ampla defesa, vocês estão lendo, né? E o princípio do contraditório. Então, devido processo legal formal processual, abrange contraditório. O princípio da ampla defesa e o princípio do contraditório. Qual que é a diferença básica, né? Ampla defesa, todos os meios de prova previstos em direito são admitidos. Todos os meios de prova podem ser utilizados, previstos, né, no direito. Ou seja, né, eu posso fazer minha defesa judicial ou administrativa, porque abrange tudo aqui, de forma mais ampla possível. Já o contraditório, é claro que para eu exercer o contraditório, eu preciso da ampla defesa, senão não vou conseguir, né? Exercer, falar, contradizer aquilo que estão me acusando. E ele é um princípio aí garantido pelo próximo inciso, aqui, ó, aos litigantes. Vamos pegar de novo o marca-texto. Em processo judicial e administrativo, vejam que não é só no âmbito do Poder Judiciário, mas no âmbito do Poder Executivo também. E aos acusados em geral, o que significa aqui? Também, né, em outros momentos, que não seja no processo, são assegurados, olha lá, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Volte para mim. Tudo bem? Ficou claro? Ó, se caiu alguma coisa de devido processo legal, você já pode fazer essa explicação. Que o devido processo legal é um princípio basilar que estrutura os demais princípios processuais e que, se fosse devidamente observado, nem os outros necessitariam. Mas ele, para ser fortalecido, ele se divide, ele tem facetas, como contraditório,
ampla defesa, celeridade processual, princípio da razoável duração do processo. Aí você explica um pouquinho sobre o contraditório e ampla defesa. Pronto! Sua peça já foi fortalecida com o raciocínio jurídico próprio, não apenas a transcrição do artigo. E ó, dá para fortalecer mais um pouco. Lá na tela para mais um. Inciso 56. São inadmissíveis. Não admissível. Então, não podem ser utilizados no processo. O que não pode ser utilizado? As provas obtidas por meios ilícitos. Então, veja que há um limite. Aqui, então, estamos falando de um limite, né? Um limite a tudo que nós estamos vendo. Qual? Provas ilícitas. Princípio da proibição das provas ilícitas. Princípio da proibição das provas ilícitas. Será que há alguma situação em que eu vou poder utilizar uma prova ilícita? Exceção. Opa! No direito, toda regra tem a sua exceção. Aqui também não vai ser diferente. A exceção. Quando que eu vou poder utilizar uma prova obtida por meio ilícito? Quando ficar comprovada, quando esta prova for a única que vai... Comprovadora, quando a prova for comprovadora da inocência. Comprovadora da inocência, não da acusação, hein? Da inocência do acusado. Da inocência do acusado. Por quê? Porque a colisão entre direitos fundamentais, esses direitos tutelados, o que prevalece? A presunção de inocência. É uma verdadeira, legítima defesa dos direitos fundamentais. Volte para mim. Prevalece, então, né, a legítima defesa dos direitos fundamentais. Presume-se a inocência. E por que presume-se? Porque, olha o inciso seguinte, de novo, fortalecendo o que nós acabamos de estudar, o 57 dizendo: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Princípio da presunção de inocência. E aqui ainda, dentro de tudo isso que nós estamos analisando, precisamos lembrar da prova ilícita por derivação. O que é isso? Prova ilícita por derivação, né? Por derivação. É aquilo que nós conhecemos como a teoria dos frutos da árvore envenenada, ou frutos envenenados, né? Da árvore envenenada. Começou errado, vai terminar errado, hein? Começou errado, não tem como terminar certo. Qual que é a posição do STF, né? Que é inadmissível uma prova obtida, né? Uma prova obtida por prova ilícita, né? Derivação. Prova ilícita por derivação. Por quê? Porque a prova obtida por meio ilícitos, ela contamina as demais provas delas decorrentes. Teoria da árvore dos frutos envenenados. Bem, ainda avançando, temos acho que 5 minutos, né? O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, esta é a regra, né? Por conta da dignidade da pessoa humana. Então, esse princípio, esse inciso aí, fortalece o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da pessoa humana, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Volte para mim. Outro princípio que você pode usar sempre. Dignidade da pessoa humana. Olha que maravilha. Fundamento da República Federativa do Brasil. Artigo 3º, você vai olhar com calma lá. A dignidade sempre pode ser utilizada em vários aspectos na sua prova, tá? Não deixe de utilizar princípio. Não deixe de utilizar princípio. Eles vão fortalecer. A parte de raciocínio jurídico será melhor pontuada quando você fizer menção a princípios constitucionais. Tá? Processuais constitucionais, penais processuais, né? Dentro da Constituição temos vários princípios, né? Mais relacionados ao processo civil, mais relacionados ao direito penal, mas não deixam de ser princípios constitucionais. Princípios relacionados ao direito tributário, nós temos também lá, né? Todo o sistema da capacidade, todo o sistema das limitações ao poder de tributar, que nada mais são do que princípios constitucionais aplicáveis ao direito tributário. Tudo isso você pode, né, ver qual que é o assunto da prova. E aí você já vai num princípio aí. Dignidade você usa em todos. Mas você vê qual que é o assunto, tá falando porque constitucional nós já vimos, hein? Cai administrativo, cai internacional, cai assunto de tudo. E na Constituição você tem.
Você tem princípio para fundamentar todos os temas, todas as matérias. Até porque, quando a prova é dessas outras matérias, elas vão buscar no texto constitucional os princípios para fundamentá-las. Vocês sabem disso. Se você escolher uma segunda fase, já fez segunda fase em tributário, por exemplo, basicamente o estudo vai ser dos princípios, das limitações constitucionais tributárias, né, lá a partir do artigo 145 e seguintes do texto constitucional. De modo que quem conhece a Constituição sempre sai na frente. Você sabe disso. Não é à toa que você está aqui comigo, né? No grupo de ouro, né? No grupo supremo. Vamos lá para a tela, deixa meu ego um pouquinho de lado. Vamos lá para a tela para mais um. Não será admitida ação privada nos crimes de ação pública, sim, se esta não for intentada no prazo legal. Aliás, pelo contrário, será admitida, porque quem tem que fazer é o poder público, ok? Mas se ele não fizer no prazo, sim, pode sim, o crime não vai deixar de ser de ter a devida responsabilização, porque é admitida a ação privada nessa hipótese. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Isso eu vou falar um pouquinho, mas eu vou deixar, volte aqui para mim, eu vou deixar para conversar sobre essa ideia da publicidade dos atos, tal, quando nós voltarmos do intervalo. Até porque ainda tem muito assunto e veja, nós estamos finalizando, vou finalizar hoje todos os incisos do artigo 5º, vamos entrar já nos remédios, pelo menos menção a cada um deles, trouxe uma tabelinha só para ter uma ideal fixação do objeto de cada remédio constitucional, para, na próxima aula, fazermos a nossa primeira peça de garantia constitucional, né? Então, todo esse arcabouço, todo esse alicerce, toda essa estrutura que vem sendo dada e está sendo concluída hoje, na nossa 5ª aula, vai servir para que nós montemos juntos, né? Nós que vamos montar, você não vai montar sozinha a peça, todas as peças vocês vão ver comigo. Uma de cada vez, tá? Depois você vai fazer mais em casa. A primeira será comigo. Todas as primeiras peças de cada assunto será feita comigo. Vou trazer modelo, colocar para vocês, vamos lá, tal. Junto, de mão dada. Mas a prova é sozinho. Então isso significa o quê? E eu já fiz a minha, hein? 2004. Só tem essa carinha aqui, mas já tenho anos de formada e a minha prova eu fui aprovada, né, no início de 2005. Me formei em 2004 e, graças a Deus, passei logo no primeiro e no 2005 eu já fiz a segunda fase, tá? Não fiz em constitucional, porque na época não tinha constitucional. Na época eu fiz em penal, olha só. Falaram assim, ó, não sabe nada, faz penal. Era assim que foi a minha escolha. Não sabia nada, porque na época da minha faculdade eu não era lá uma aluna assídua, né? Eu era judoca, já até contei para alguns alunos, vou contar para vocês nesses 2 minutos que me restam. Posso contar? Sem problemas? Então, eu na época da faculdade não era assim, a do direito. Eu lutava judô, imagina. Eu fui pro Japão, representando o Brasil no ano de 2000. Isso mesmo, eu queria ir pra Olimpíada, então minha cabeça tava em outra, né? Mas o que eu fiz pra OAB? Eu falei, ó, nos 6 meses finais, no meu último ano, eu vou fazer um cursinho aos sábados, porque é o tempo que eu tinha, até porque eu era bolsista na faculdade e eu tinha que competir pela cidade que eu lutava para que eu conseguisse pagar meus estudos. Olha isso. E aí eu fiz o curso aos sábados, mas me dediquei muito e fiz muitos testes. Fiz tanto que passei de cara. Nem sei como é que eu passei. E na segunda fase foi na época de Natal e Ano Novo, né? Então eu tive um tempinho a mais por conta dos feriados. E não deu outra. Fui lá no Natal, almocei com a família, acabou o almoço, fui pro meu quarto estudar. Porque eu sabia que se eu aplicasse aquela filosofia da disciplina, de fazer a minha parte, eu ia passar, mesmo sem saber. E foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. Eu fui aprovada. Eu até achei que eu não tivesse sido aprovada, porque foi a primeira vez que a OAB veio com aquela história de que cabe uma peça ou outra. Foi a primeira vez. Antes não tinha isso, essa palhaçada de que, cabe uma ou outra. Isso é errado. Se um dos critérios para avaliar qual é a peça, se está certo ou se está errada, ela não pode colocar várias. É que ela faz uma questão errada e aí ela é obrigada a aceitar 2 ou mais peças, né? E foi a primeira vez que apareceu isso na minha peça. Cabia ou uma apelação ou um habeas corpus, né? E eu fiz as duas. Na verdade, eu fiz primeiro a apelação, a preliminar de apelação. Depois fui lá, apaguei tudo, aquela peça, a interposição, não preliminar, a interposição.
E aí anulei e fiz habeas corpus. Então eu já achei que eu tivesse sido reprovada. Mas no final das contas eu havia sido aprovada, né? E foi até interessante eu achar que eu tinha sido reprovada, porque eu já fui fazer um outro curso. E nesse outro curso eu conheci o professor que há 10 anos me indicou para dar a minha primeira aula na vida. Olha que história interessante. Se eu não tivesse achado que eu tinha sido reprovada, eu não faria um novo curso sem esperar o resultado, hein? Eu fiz 1 mês e meio de curso sem esperar o resultado da segunda fase, já para a primeira fase. Olha que loucura nessa cabeçona aqui. Uma loucura. Mas hoje eu vejo que não era loucura, porque na vida nada é por acaso, nem a sua reprovação é por acaso. Às vezes tem um crescimento aí por trás que precisa dessa dor para que você cresça, se estabeleça, se restabeleça. E aí eu conheci o professor que há 10 anos me indicou para dar minha primeira aula na vida e eu estou no mesmo local dando aula lá, lecionando um outro curso aqui, próximo também, em São Paulo, que eu já leciono há 10 anos. Bem, feita essa colocação só para que vocês se sintam inspirados aí para continuarem os estudos, tudo isso para forçar você a estudar, viu? Vamos fazer o café, daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Olá, meus queridos alunos! Estamos de volta com o Direito Constitucional, segunda fase é o AB. Você que está aqui comigo, no ápice da pirâmide, vamos continuar a análise dos incisos do artigo 5º da nossa Constituição, na tela o próximo. Inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Então, o primeiro aspecto que você vai memorizar desse dispositivo é, de fato, as exceções. As exceções que vêm aqui quando? Quando a regra, portanto, publicidade. Esta é a regra, publicidade dos atos processuais. Vai memorizar aqui excepcionalmente. Então, aqui, ó, 2 situações, interesse social e intimidade, defesa da intimidade, são exceções. É isso, tá? Exceções. Tudo bem? No direito, você sabe que toda regra... Ó, a canetinha aqui, difícil aqui. Exceções. No direito, toda regra tem a sua exceção. Você vai lembrar, por exemplo, das relações familiares, né? Então, quando a gente fala aí de intimidade, relações familiares, filiação, essa questão da intimidade, volte para mim, nas relações familiares, né, é uma questão que deve ser priorizada, que deve ser observada. Então, preste atenção aí. Vamos para o próximo já. 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão, então, de novo, aqui você observa as exceções, transgressão militar ou crime militar, propriamente militar, definidos em lei. Volta aqui para mim para a gente conversar um pouquinho. Esse inciso nos ensina que a regra é a liberdade. Regra é a liberdade. Exceção, a prisão é a exceção. Excepcionalmente, pode sobreviver, pode, eventualmente, o poder público prender, mas a regra no nosso país é a liberdade, tá bom? Quando que ele pode prender, né? No caso de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de quem? De uma autoridade judiciária competente, tá? Quando que pode haver prisão, ainda que não haja essas situações de flagrante e de ordem judicial fundamentada? Crime militar, transgressão militar, crime propriamente militar. Militar tem regime próprio, tá? Um dos exemplos dessa situação de regime próprio é que o habeas corpus, ele protege a liberdade de locomoção. Ir, vir, permanecer, nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas existe um caso em que, ainda que haja violação à liberdade de locomoção, não cabe habeas corpus. Tá lá no artigo 142 da Constituição, parágrafo 1º do artigo 142, que é o quê? Quando estivermos tratando
de crime militar, de situação do militar. O militar tem regime próprio. Pode ser que ele fale mais alto com a autoridade hierarquicamente superior a ele e isso gere uma prisão. E nesta prisão não caberá habeas corpus. Agora, cuidado. O Supremo entende o seguinte: não cabe habeas corpus para discutir o mérito, para discutir o porquê da prisão do militar, porque isso é discricionário do regime militar próprio. Agora veja, imaginemos que quem tenha decretado a prisão sequer era militar. Não tinha competência para decretar essa prisão. Então, o habeas corpus não é para adentrar ao mérito de que a prisão ela não foi feita de forma correta, enfim. É para dizer que a autoridade que decretou a prisão sequer tinha competência para isso. Estamos discutindo questões sobre legalidade. E o Supremo Tribunal Federal fala, nesse caso, o remédio é cabível, ainda que se trate de algo relacionado ao militar. Então, para discutir questões sobre legalidade, por exemplo, a competência do militar que decretou a prisão, aí o remédio habeas corpus é viável, possível. Tá bom? Vamos lá, mais um inciso? Olha lá. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados, olha lá, a observação importante, imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicado. O preso tem esse direito, né? Pode voltar para mim, de comunicar a sua família ou alguém, pode ser que ele não tenha uma família de sangue presente na vida dele, mas ele tem uma pessoa, ele tem uma namorada, ele tem alguém, ele tem esse direito. Para quê? Para que as pessoas saibam, primeiro, de onde ele está, né? Num lugar não muito agradável, mas para que as pessoas saibam e para que a integridade física, mental dele seja protegida, para que essa família possa eventualmente contratar um advogado ou até mesmo buscar um advogado ativo, buscar a defensoria pública, né? Ainda que ele tenha lá dentro, se não tiver um advogado vai ser nomeado, mas para que a família tenha acesso a tudo isso, né? E o juiz competente. Por quê? Porque a prisão depende de ordem fundamentada, então tem que ser comunicada imediatamente ao juiz. Volta lá para a tela. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Olha isso, permanecer calado, sendo assegurada a assistência da família e do advogado. Então, volte aqui para eu falar um pouquinho sobre isso. Você sabe que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Então, esse direito de permanecer calado tem a ver com isso, que ele não é obrigado a falar de coisas que eventualmente possam ser utilizadas contra ele, tá? Claro que isso não se aplica à questão do nome, à questão da sua identificação. Eu estou dizendo aqui relacionada ao crime, ao fato que está sendo imputado a ele, a prática de um fato que está sendo imputado a ele, tá? Volta lá para a tela. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, né? Não vai ter aqui o anonimato. A prisão que violar a lei, a prisão ilegal, ela tem que ser imediatamente relaxada pela autoridade competente, porque, volte para mim, aquela mesma ideia, né, de que a regra é a liberdade. Excepcionalmente, é que o Estado vai prender alguém, nos casos em que não dá para deixá-lo preso, porque, eventualmente, ele pode colocar em risco a sociedade, pode colocar em risco a própria integridade, ou ele cometeu o crime e ele foi condenado, tá certo? Mais um lá na tela. Ninguém será levado à prisão ou nela permitida, agora tem a ver com liberdade provisória, com ou sem fiança, são os instrumentos aí para o relaxamento, né? Tem o relaxamento, tem a liberdade provisória, que a própria lei autoriza situações em que cabe a liberdade provisória. E esse é um dispositivo também interessante que eu quero conversar com vocês sobre a prisão civil, né? Não haverá prisão civil por dívida, tá aí escrito, né? Exceto a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Bom, vamos com calma, uma coisa de cada vez. Aqui tá falando de prisão civil, volte para mim. O habeas corpus, ele é um remédio, né, de cunho penal. E muita gente pensa, só no âmbito penal é que vai poder ser impetrado. Mas nem sempre. Aqui é um exemplo de prisão no âmbito civil. E é possível, né, que seja impetrado um habeas corpus, por exemplo, no caso dessa hipótese
Dessa eu vou falar, porque são duas, mas atualmente nós só utilizamos uma hipótese, que é o caso do devedor de alimentos. Então, volta lá para a tela. É possível habeas corpus na vara civil? Sim, é possível. Quais são as hipóteses? Então, a regra é, ninguém é preso, prisão civil no Brasil, mas existem duas exceções. Quais sejam? Duas exceções. A do responsável pelo inadimplemento. O que é inadimplemento? Não cumprimento. Não cumprimento voluntário, espontâneo. Ele sozinho foi lá cumprir. E inexcusável, não há desculpa de obrigação alimentícia. Volte para mim. É o pai que não paga a pensão alimentícia do filho. Ele não cumpriu voluntariamente, não tem desculpa, não é que ele não tem dinheiro, não tem desculpa, e não pagou a pensão alimentícia. Ele pode ser preso? Pode ser preso, tá? E, desculpem, deixa eu só tomar uma aguinha. E ainda, tomei tudo, não. Eu costumo tomar toda a água que trazem pra mim. Meu cenário é propício, né? Vocês viram aí atrás? Meu cenário ele é propício para professora que toma todas as águas que aparecerem aqui, além daquela atrás também de casa. Então, é o seguinte, a do depositário infiel. Depositário infiel não cabe mais, nós já estudamos isso, mas eu vou reiterar aqui. Por quê? Nós somos signatários do Pacto São José da Costa Rica, que é um tratado internacional sobre direitos humanos, que foi incorporado pelo Brasil antes da emenda 45, que acrescentou lá a possibilidade, num parágrafo 3º, no artigo 5º da Constituição, trazendo a possibilidade de nós incorporarmos tratados sobre direitos humanos que tenham sido aprovados pelo processo legislativo das emendas constitucionais, quais seja aprovação nas duas casas, por 3/5 em 2 turnos, e que esses tratados terão status de norma constitucional. Aqui é um tratado que é de direitos humanos, mas que não foi aprovado pelo processo legislativo da emenda, até porque na época nem havia essa possibilidade. E o questionamento foi, ele proíbe essa prisão civil do depositário infiel. Nós admitimos constitucionalmente. O tratado tem que ser declarado inconstitucional nesta parte. Foi isso que foi questionado no Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo Tribunal Federal, e até decidiu, e posteriormente surgiu a súmula vinculante número 25, né? Ele decidiu o seguinte, que, de fato, vai prevalecer o tratado sobre esta possibilidade de prisão prevista constitucionalmente. E muito se questionou. Mas, peraí, se o tratado é supralegal, está acima das leis porque é de direitos humanos, supralegal, ele, tudo bem, ele não vai poder, a lei terá de respeitá-lo. Mas e a Constituição? Porque ele é infraconstitucional. Ele não foi aprovado por meio do processo legislativo da emenda, para que ele valha como emenda constitucional. De modo que ele é infraconstitucional. E aí, o que o Supremo entendeu? Veja, a possibilidade da prisão civil do depositário infiel vem prevista, sim, no inciso 67 do artigo 5º da Constituição. Mas é necessária uma regulamentação para isso. E aí, a norma infraconstitucional, a lei é quem regulamenta. E veja, hoje, a lei, ela não pode violar a Constituição e também não pode violar tratados sobre direitos humanos. Sejam eles aqueles que foram incorporados pelo processo legislativo das emendas constitucionais e que, portanto, valem como emenda constitucional, sejam os tratados de direitos humanos que não passaram pelo processo legislativo das emendas constitucionais e que, só por serem de direitos humanos, já estariam acima das leis, já teriam o caráter supralegal, ou seja, estão acima das leis. Então, por isso, esse tratado, o Pacto São José da Costa Rica, tornou inaplicável a regulamentação da prisão do depositário infiel. De modo que hoje, ainda que haja previsão constitucional expressa, isso não foi alterado por emenda constitucional, ainda está no texto, até porque eu não traria para vocês um texto desatualizado, né? Eu trouxe aqui o texto constitucional de acordo com as regras já alteradas pelas emendas constitucionais, que são várias, né? Isso está aqui, mas não tem mais aplicação. Porque, veja, nós precisamos saber o que a Constituição diz, mas mais que isso, nós precisamos saber o que o Supremo diz sobre ela.
como o Supremo Tribunal Federal interpreta as normas constitucionais. Porque ele é o guardião, é ele quem guardeia, quem protege, é ele quem é o intérprete final. Então, ainda que haja algo previsto no texto constitucional, se o Supremo entende de uma outra maneira, certamente teremos de conhecer esse entendimento e colocá-los na prova. Aqui, o entendimento é extraído da súmula vinculante número 25, que diz que é ilegal a prisão civil do depositário infiel. E olha que mesmo com essa decisão do Supremo, e aí súmula vinculante, você sabe, que ela vincula os órgãos do judiciário, todos os tribunais devem cumprir, juízes, todos, né? E toda a administração pública, direta, indireta, federal, estadual, municipal, tudo, né? Só não vincula o legislativo, a função típica de legislar. Ou seja, pode o legislativo fazer uma lei em sentido contrário àquilo que o Supremo já fez, já sumulou por meio de súmula vinculante, até para não haver uma petrificação do sistema, mas mesmo havendo súmula vinculante, né, os tribunais ainda descumpriam esta regra constitucional. E aí, quando descumpre algo que está numa súmula vinculante, só para já adiantar, cabe o quê, gente? Reclamação no STF. Tá? Mas eu quero voltar para a explicação. Mesmo havendo a súmula, como os tribunais descumpriam, tem súmula também que trata do depositário fiel lá no STJ. Também tem súmula, tá? Mas nem precisava. A verdade é que nem precisava, porque o efeito vinculante já vincula, inclusive, os outros tribunais. Mas foi necessário e tudo bem, o que abunda nesse caso não vai prejudicar. Maravilha? Bem, feito isso, nós vamos entrar agora nos incisos que tratam das garantias constitucionais, dos remédios tão esperados por vocês. Veja, qual vai ser a dinâmica? A dinâmica vai ser uma análise prévia de cada um dos remédios, um quadro comparativo entre eles ao final da aula, ainda trouxe questões subjetivas sobre esses temas que nós analisamos hoje, que nós vamos resolver ainda hoje, e a conclusão da análise dos incisos do artigo 5º. Este é o caminho até o final da aula de hoje. E aí, na próxima aula, a primeira peça da primeira garantia que nós vamos estudar, que provavelmente será o habeas corpus. Ok? Combinado assim? Então, vamos para a tela. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer. Volte para mim. A gente já para aqui para algumas observações. A primeira é que o remédio heróico, habeas corpus, ele não protege apenas a violação à liberdade de locomoção. Não. Ele protege a ameaça à violação também. Então, não precisa o sujeito estar preso, não precisa estar com a sua liberdade de locomoção cerceada para que seja cabível o remédio habeas corpus. Se estiver suspeita de que possivelmente vai ser preso, ele já pode impetrar o habeas corpus. E aí será um habeas corpus preventivo, porque visa evitar que a prisão se consuma, que a prisão se efetive. Habeas corpus preventivo, o pedido tem um nome específico, que é o salvo-conduto, tá? Agora, se já houver, se já tiver sido violado, se o sujeito já tiver preso, né? E aí ele vai precisar de um habeas corpus repressivo para resolver aquele problema, porque ele já está preso. O pedido será sempre um alvará, né? Ou um alvará de soltura. Ele está preso e ilegalmente, inconstitucionalmente, precisa ser solto, alvará de soltura. Vamos continuar a leitura, né? Sempre que alguém sofrer, né, ou se achar ameaçado. Então, a mera ameaça já é causa para o habeas corpus. Violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Violência ou coação advinda do quê? De um ato ilegal ou de um excesso, né? De um abuso de poder, um ato discricionário em que o administrador público, enfim, a autoridade, ela ultrapassou. Deixa eu só voltar essa... Eu já falei isso para vocês na aula passada, sobre a diferença, né, ilegalidade e abuso de poder, mas ela tem um pouco a ver com aquela diferença lá do direito administrativo, do ato vinculado e do ato discricionário. No ato vinculado há apenas uma conduta para o administrador e ele fere a lei. No ato discricionário há a opção, né, há a margem de liberdade, então ele pode escolher dentro de opções legais. O abuso não tem a ver com
um ato discricionário, mas assim com o excesso, né? Com o exceder dentro de opções, ele ainda excede e vai além e prende ilegalmente, por exemplo, tá? Volta aqui para nossa tela. Então, essa garantia de liberdade de locomoção, ela tá protegida e ela significa, vou colocar para vocês uma canetinha aqui, azul, ela significa a liberdade de ir, a liberdade de vir, a liberdade de, vamos ver aqui em cima se melhora, ir, vir e permanecer. Cuidado, os alunos permanecer. Os alunos costumam esquecer esta última possibilidade, né? Permanecer no país com os seus bens, né? Em tempo de paz, tá? Com os seus bens em tempo de paz. Volte para mim. Você, por exemplo, tem o direito constitucionalmente assegurado de permanecer sentado aí na sua casa com o seu café até o final da aula. Não é um dever, é um direito. Olha que maravilha! Não é uma obrigação, dever, não. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Você não é obrigado a assistir tudo. Não. Eu peço, mas é um direito. Olha que maravilha! O direito de permanecer aí comigo, né, em todas as aulas de segunda fase, porque essa permanência gerará um resultado bastante proveitoso e que eu tenho certeza que você vai adorar, que é a sua aprovação. Eu falo porque eu já vivi essa história lá em 2004 e eu saí muito feliz quando eu vi o resultado de que eu tinha sido aprovada. Na verdade, eu não tenho experiência, pouquíssima experiência na advocacia, porque já fui lecionar e eu sou basicamente acadêmica, né? Gosto desta área do direito, que é a área do ensino e da área acadêmica, mas a alegria, e eu consigo lembrá-la no dia que eu fui aprovada. Ainda que eu não fosse advogar, mas passar parece que conclui uma fase da vida importante. É como se você terminasse a faculdade e ficasse assim, quem eu sou? Bacharel, né? Não sou advogado, nada. Então, é importante concluir com êxito esse processo. Bem, vai lá para a tela mais um pouquinho. O habeas corpus, então, ele protege essa locomoção, gente, contra uma atuação arbitrária e ilegal, tá? Arbitrária e ilegal. Tanto no âmbito penal, como eu já vi no âmbito civil também, tá? E sobre a legitimidade ativa, vamos pegar aqui, legitimidade, vamos ver se dá para escrever aqui, legitimidade ativa do habeas corpus, legitimidade ativa. Bom, não existe nenhum requisito constitucional para que exija, né, algum requisito para ser legitimado ativo de habeas corpus. Volta aqui para o habeas corpus. Não existe isso na Constituição. Então, qualquer pessoa pode impetrar. E é qualquer pessoa mesmo, tá? Não é essa história de que há alguns requisitos. Não, pode ser menor de idade, pode ser um deficiente mental, não há problema algum. Nós temos o exemplo, né, na doutrina, pode ser impetrado o habeas corpus até no papel de pão. Mas a gente vai além. Se você for visitar Brasília, um dia você pode ir ao Supremo Tribunal Federal, ao STJ, você quer conhecer, né? Lá você vai encontrar no Museu do Supremo Tribunal Federal um habeas corpus que foi impetrado num pedaço de papel higiênico advindo da cadeia. É isso mesmo. Mas isso fica comprovada a marca da informalidade desse remédio, tá? Ele é informal, ele não precisa de advogado, você não precisa observar requisitos formais para sua impetração, não precisa de capacidade civil para impetrar, tá? Pode até uma outra pessoa impetrar em seu nome, você pode ser apenas o paciente, né, o beneficiário e não o impetrado, o impetrante, tá bom? Pode sim. Mas antes disso, eu quero falar o seguinte, eu não vou discorrer muito agora sobre o habeas corpus, porque a próxima aula será a peça do habeas corpus. E para a gente ver a peça, a gente precisa ver de novo uma estrutura central do remédio. Então, é melhor que eu deixe para falar na próxima. Então, eu vou seguir, porque nós estamos no inciso 68, e são 78 incisos do artigo 5º. Eu quero concluir e ainda quero resolver questões subjetivas sobre esses assuntos, além de deixar uma tabela que eu já prometi, só do objetivo primordial de cada garantia constitucional. Então, vou falar um pouquinho do próximo inciso, tá? Que é o mandado de segurança. Coloca lá para mim na tela, por favor. O mandado de segurança é o seguinte: proteger-se-á direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Volte aqui para mim. O mandado de segurança, gente, primeira observação, ele é um remédio residual. Não dá para impetrar mandado de segurança nas hipóteses em que houver possibilidade de impetração de habeas corpus ou habeas data. Então, se estivermos falando de liberdade de locomoção, o remédio correto é o habeas corpus. Se estivermos falando de liberdade de informação relativa à pessoa do impetrante, o remédio é o habeas data. Se for outro direito líquido e certo, aí sim poderemos entrar com o mandado de segurança. E esta é uma informação relevantíssima. Por quê? Porque ela pode definir a escolha da peça. Ou melhor, ela pode ajudá-lo a definir qual a peça o examinador quer que você faça. Se você não pensar nisso, você pode colocar mandado de segurança para qualquer coisa e aí vai errar. Vai errar. Porque se for informação, não é mandado de segurança, é habeas data. Se for locomoção, não é mandado de segurança, é habeas corpus. Então, muita atenção quanto a isso. Outra coisa importante do mandado de segurança, rapidamente, é o direito líquido e certo. Direito líquido e certo não é aquele em que está previsto na Constituição, dotado de certeza e liquidez. Às vezes, uma vez o aluno respondeu isso para mim na faculdade, aquele dotado de certeza e liquidez. Não, é aquele em que há prova documental pré-constituída. Você não só diz que tem o direito, você comprova, de plano, você mostra para o juiz. Porque lá no mandado de segurança não vai ter dilação probatória, nada disso. Então, você já mostra de plano. Mas vamos seguir, porque temos os outros incisos e, conforme combinado, cada aula da peça específica da garantia constitucional terá a exposição do remédio, todas as suas características e como ele é feito. Na tela. Aqui está tratando, né, o inciso 70 trata do mandado de segurança coletivo, né? E aí fala de quem pode impetrar, então isso aqui é muita atenção, volte para mim. Se cair, né, na sua peça, alguma coisa relacionada a esses legitimados, partido político com representação no Congresso, organização sindical, entidade de classe, você fica muito atento, né? Por quê? Porque possivelmente pode ser um mandado de segurança, tá? Coletivo aí, organização sindical, por exemplo. Então tem que ficar atenta, mas tem que olhar toda a peça, tô dizendo assim, só para início dessa descoberta, mas vamos fazer isso juntos, tá? Tenham calma aí. O mandado de junção, olha lá. O mandado de junção, ele é cabível sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Volte aqui para mim para nós conversarmos um pouquinho. Mandado de junção tem sido queridão da prova, né? Já caiu como peça também na sua... E já caiu também como questão. Por quê? Porque ele tem uma lei regulamentadora nova. De todos os remédios, é o que possui, de todas as garantias constitucionais, é o que possui a regulamentação mais recente. Lei 13.300 de 2016. Veja, ela é recente, perto das demais, né? Nós temos a Lei da Ação Popular antiquíssima, tá? Antiquíssima, 4717 de 64, imagina, o mandado de junção, a lei de 2016, de modo que o examinador gosta de coisas novas e é por conta disso que ele tem colocado na sua prova, tanto em primeira como em segunda fase, o tal do mandado de injunção. Você sabe que ele combate aquilo que nós chamamos de omissões inconstitucionais. Omissão, o problema da falta de regulamentação que impede o exercício de um direito. Aquele não agir do Congresso Nacional, aquele não fazer a lei quando deveria, aquela mora, aquele atraso em legislar, em regulamentar, em criar os programas, né, que vão viabilizar a concretização de um direito constitucionalmente assegurado, é que geram a possibilidade da impetração do mandado de injunção. Então, ele tem a ver com as omissões inconstitucionais, tá? O não agir quando deveria. Tem a ver lá com aquilo que nós chamamos de combate à chamada síndrome da inefetividade das normas constitucionais de eficácia limitada. O que é isso, professora? Síndrome da inefetividade, não efetividade, síndrome, um problema generalizado, é a síndrome, né? Da inefetividade, não efetividade, do quê? Das normas constitucionais de eficácia limitada. Por quê? Porque essas normas constitucionais, elas estão na Constituição, mas
para produzirem o efeito para os quais foram criadas, para produzirem os efeitos para os quais elas foram criadas, elas dependem da interposição do legislador, elas dependem de uma regulamentação. A não regulamentação é que gera esta inconstitucionalidade, tá? Mas também veremos com muita calma uma da junção, trabalharemos a peça com detalhes. Vamos para o habeas data na tela. O habeas data, ele vem para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Também serve para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, volte para mim, só para você ter uma ideia do habeas data. Aqui, nós vimos que há duas hipóteses de cabimento. Conhecimento de informações sobre a sua pessoa, que você não sabe, e correção, retificação dessas informações. Mas a lei do habeas data, ela acrescenta, ela traz para nós uma terceira possibilidade, que é para complementar dados, para anotar. Devo, não nego, mas estou pagando. Fiz um acordo, fiz uma transação. Essa possibilidade de impetrar o habeas data para complementar dados é utilizada com fundamento na lei que regulamenta o habeas data, que nós veremos em breve. Próximo slide, lá aí na tela. A ação popular. Diz aí o inciso 73 do artigo 5º. E olha que estamos acabando, hein? São só 78. Você está aqui comigo todo esse tempo. Que vontade de apertar sua bochecha. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Pode voltar aqui para mim, para nós conversarmos um pouquinho sobre a ação popular. O que é que nós vamos conversar sobre a ação popular? Olha, dos remédios, ela é uma ação muito interessante porque, além de já ter caído algumas vezes como peça prático profissional na sua segunda fase da OAB, ela é a única dentre as garantias que admite produção de provas, dilação probatória, uma inicial. Então lá você vai conseguir, né, colocar a produção de provas todos os meses. As demais garantias não, porque as demais garantias elas pressupõem a existência de um direito líquido e certo, que é aquele que é comprovável de plano. Ela pressupõe que a prova já vem pronta, que eu não vou acionar o judiciário para que ele produza a prova. Tanto é que as demais são mais rápidas, são mais céleres do que a ação popular. A ação popular vai poder produzir provas, né? É um dos instrumentos da democracia direta, em que o povo exerce o poder que ele detém de forma direta, ele diretamente fiscalizando a atuação do poder público por meio da ação popular. Quando? Quando ele verificar que um ato praticado pelo poder público viola o quê? Moralidade administrativa, meio ambiente, tá? Patrimônio público, histórico, cultural, paisagístico, ele pode. E ela tem umas peculiaridades interessantes, essa ação popular. Por exemplo, é um estímulo para nós buscarmos esta fiscalização por meio desta ação. Porque, veja, se nós perdemos o autor popular, que é quem entra com a ação, quem propõe a ação popular, que está fiscalizando a briga lá política, um vereador tal, não sei o quê, brigar, tal, desvio de verbas, declaração, patrimônio público, ok, estou entrando com a ação popular para verificar isso. Se eu perder a ação, eu não vou ser obrigada a pagar honorário, sucumbência, porque isso já desestimularia a pessoa a continuar propondo ação e dando andamento a isso, né? Então, ele não vai ser condenado. Agora, se ele ganhar, ele vai receber, né? Vai receber os honorários, a sucumbência, né? Isso é interessante. Também, para fortalecer essa ideia de que devemos fiscalizar a atuação do poder público, a Constituição diz, é uma ação isenta de custas. Olha lá na tela de novo, olha lá que eu coloco de novo para vocês, ó. É uma ação, deixa eu marcar aqui veio um incisinho a mais, mas a gente vê no outro slide, tá? É uma ação, olha lá, ó, isento de custas.
Ah, mas tem exceção? Claro, se comprovada a má-fé, mas num primeiro momento é isento de custas e do ônus da sucumbência. Agora, volte para mim. Claro que se for proposta de má-fé, por exemplo, um candidato político perde as eleições e o seu adversário ferrendo ganha as eleições. E acaba o mandato, aí ele vai começar a cumprir o mandato, etc e tal. Esse candidato que perdeu entra com uma ação popular contra o fulano que está atuando. Só por conta daquelas brigas políticas eleitorais que eles participaram durante todas as campanhas políticas dos dois, de ambos, tá? Veja, o sujeito nem teve tempo ainda para cometer tudo aquilo lá que o outro acusa ele de ter cometido. Então veja que foi um veículo gratuito, em tese, né, disponibilizado para que nós protegemos o nosso patrimônio público, um veículo utilizado de forma ilegal, com má fé, apenas para briga política. Não. Nesse caso, vai ter sim, vai ter que pagar. Vai ter condenação em custas, tudo, além da condenação por litigância de má fé. Então, isso não. A Constituição não vai amparar briga política, né? Não tem como. Vamos para a tela para o nosso próximo slide? Então, aqui a gente fecha... Ah, antes de eu falar dele, rapidinho. Aqui a gente fecha, né? A gente fecha a questão relacionada às garantias, né? Fecha a análise, nós começamos a análise. Fecha a análise advinda dos artigos do texto da Constituição, fora o quadro que eu vou deixar aqui no final. Mas a gente vai concluir para finalizar os incisos e depois entrar na ação, cada uma delas. Vamos para a tela? Inciso 74, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Volte para mim. Esse não é um direito destinado a todas as pessoas indistintamente, não. Essa assistência gratuita e integral só para o hipossuficiente, só para os necessitados, ok? Volta lá para a tela. 65. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Volte para mim. Difícil, né? Difícil concretizar esse inciso, esse direito previsto no inciso 75 da nossa Constituição. Até porque, mesmo as outras ações são dificílimas para receber, aqui seria por meio de precatório, né? Erro judiciário, enfim, precatório você sabe como que é, né? Dificílimo. Mas saibam disso. Volta para a tela. O 76 diz que são gratuitos para os reconhecidamente pobres, tá? Na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso, volte para mim. Não vai enterrar como indigente e não vai nascer, pode voltar, né? E não vai nascer sem lenço, sem documento. Porque para os reconhecidamente pobres, a Constituição assegura a gratuidade, ao menos, do registro civil de nascimento e da certidão de óbito. Isso tem a ver com a dignidade da pessoa humana, né? Isso é algo que, no mínimo, né, corrobora o princípio de que a vida não é só o direito à vida. Nós temos direito a uma vida e uma vida digna, ok? Lá para a tela. O inciso 77, penúltimo! Uau! Conseguimos, hein? São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas datas e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. E aí depende de regulamentação. E o último inciso, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são asseguradas a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Pode voltar aqui para mim para a gente conversar um pouquinho sobre ele. Vocês sabem aí, né, que o inciso 78, ele foi acrescentado ao rol de direitos e garantias, como eu já mencionei, pela emenda 45 de 2004.
momento, né, a emenda que veio para combater a morosidade. Não resolveu o problema, ela criou outras coisas, além de acrescentar esse inciso ao rol de direitos e garantias, ela criou a súmula vinculante, o Instituto da Repercussão Geral, alterou regras de competência, Justiça do Trabalho, mas ainda não resolveu. E tanto não resolveu que nós já estamos já passamos bastante aí desde 2004, que foi o ano que eu me formei, que é o ano da emenda, que há PEC, né, proposta de emenda constitucional, tramitando no Congresso Nacional, no sentido de acrescentar o inciso 79, que eu também já comentei. E a PEC, para acrescentar o inciso 79, para colocar a conciliação, mediação dentro do rol dos direitos e garantias, num inciso específico, né, para fortalecer, porque ainda há resistência por parte do poder público e dos próprios advogados, das próprias partes, para a utilização desse outro meio eficaz de solução de conflitos. Nós temos estatísticas e quadros, né, do quanto esses meios ajudam, contribuem e resolvem os problemas das pessoas. Mas como há interesse econômico de todas as partes, interesses egóicos, né, interesses econômicos, interesses egocêntricos, e acabam muitas vezes dificultando essa parte da mediação, da conciliação, né? Mas se ela for acrescentada no rol de direitos e garantias fundamentais, protegida ainda pelas cláusulas pétreas, né, o negócio pode ser que seja de fato fortalecido, né, e vai chegar no Supremo, porque se não estiver sendo respeitado, quem vai ter que olhar isso vai ter que ser o Supremo Tribunal Federal, tá? Então, é importante. Ufa! Conseguimos concluir os incisos do artigo 5º da Constituição. Vamos colocar em prática? Vamos fazer uma questão? Eu trouxe uma questão extraída do 26º exame de ordem, tá? Que eu quero resolver com vocês. Então, na tela a questão. Pedro, nome do meu sobrinho, cidadão brasileiro, viu-se impossibilitado de exercer certos direitos e liberdades constitucionais, em razão da falta de norma regulamentadora, sendo que o poder de iniciativa legislativa é reservado ao presidente da República, cabendo ao Congresso Nacional apreciar o respectivo projeto. E resignado com a situação, Pedro formula os questionamentos a seguir. Letra A. Para combater a mora legislativa descrita na situação acima, qual medida judicial a ser utilizada pelo cidadão? Volte para mim. Você já sabe, hein? Você já sabe qual a garantia constitucional que combate a omissão. Daqui a pouco eu vou responder. Olha lá de novo na tela. O examinando deve fundamentar as respostas. Olha, eu falei para você, eles reiteram. Toda questão coloca isso. A mera citação de dispositivo legal não confere pontuação. Volta para mim. É por isso que eu trouxe para vocês, né, sempre as respostas com esses fundamentos, não apenas o artigo, tá? Olha como é que era para responder lá. O gabarito comentado na tela, letra A. O examinando deve responder que o instrumento processual a ser utilizado, em razão da impossibilidade de exercer direitos e liberdades constitucionais por ausência de regulamentação, ou seja, por omissão por parte do poder público, é o mandado de injunção, conforme previsto no artigo 5º, inciso 71, e regulamentado pela recente Lei 13.300 de 2016. Volte para mim. Posso completar essa questão, professora? Colocar mais coisa? Claro! O que eu posso colocar nessa questão? Que o mandado de injunção resolve a chamada, ou vem para proteger, para combater a síndrome da inefetividade das normas constitucionais de eficácia limitada, que não foram regulamentadas. Você pode falar da teoria da classificação das constituições e puxar para a eficácia limitada, que é plena, contida e limitada, tá? Mas a limitada é aquela que, para produzir a plenitude de seus efeitos, ela depende de regulamentação. Quando não há regulamentação, a mora atrasa a omissão, né? Combatida por mandado de injunção ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Enfim, dá para pensar vários aspectos nessa questão. Mas essa resposta já pontuava, tá? Volta ali para a tela e pontuava bem. Pontuava essa questão, ó, 0,50, tá? A próxima. Qual é o órgão competente do Poder Judiciário
Para apreciar a medida judicial, justifique. Bom, no caso em tela, o órgão que deverá apreciar o mandado de junção é o Supremo Tribunal Federal. Por quê, gente? Porque quem tinha a obrigação de criar a norma era o Congresso, tá? O âmbito, né, o Congresso, que é bicameral, que é o Poder Legislativo no âmbito federal. E a iniciativa da lei era do presidente. Então, quem que tem artigo 102, inciso 1º, a linha Q, a competência é do STF. Mas tudo bem até aqui? Volta aqui para mim? Tranquilo até aqui? Dá para fazer mais uma questão? Vamos fazer mais uma? Olha lá. De novo, hein? Pedro aparece várias vezes na prova da OAB. Eu não troquei os nomes. Os nomes foram copiados ipsis literis da prova. Pedro teve ciência informal de que fora denunciado a determinado órgão de controle da administração pública pela prática de conduta ilícita, com a finalidade de ajuizar ação em defesa de seu nome, sua honra e sua imagem. Ele requereu ao poder público informações quanto à identificação e aos dados do denunciante. O órgão público indeferiu o pedido, destacando que o interessado deveria valer-se do habeas data. Inconformado com a negativa, Pedro procurou o auxílio de um profissional da advocacia. Considerando essa situação hipotética, na qualidade de advogado, contratado por Pedro, indique, com a devida fundamentação, a medida judicial cabível para que Pedro possa ter acesso à identificação e aos dados do denunciante e exponha os argumentos indispensáveis à adequada defesa de seu cliente. Ok. Qual que é a resolução da questão? Qual que é a ação? A ação de habeas data, muito embora tenha por objeto a obtenção de informações, estas devem se referir à pessoa do impetrante. Volte para mim. Não cabe habeas corpus para informação de terceiros. Fofoca não. É só sobre a pessoa do impetrante. Volta lá para a tela. No caso, não se busca assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, nem de corrigir, de retificar dados do impetrante constantes dos mesmos registros ou bancos de dados. Então, ao contrário, como Pedro deseja obter informações sobre a identidade do denunciante, o remédio correto é o mandado de segurança, porque ele tem direito líquido e certo à proteção de sua honra, sua imagem, seu nome, e é necessário aí o pedido liminar para evitar que o dano ocorra. Volta aqui para mim. Tranquilo? Certo? É isso aí, né? Deu para conversar? Ótimo. Agora eu vou finalizar a aula de hoje falando o seguinte para vocês. Opa, peraí. Ah, tem a letra C ainda, desculpem, a letra C. Não vai dar tempo aqui. Eu vou mostrar o quadro. Volta para a tela que eu deixei para vocês um quadro. Que quadro é esse, professora? Esse quadro tá no meu livro, Como Passar na OAB, segunda fase, Prática Administrativa e Constitucional, da editora Foco. Volta para mim só para eu falar. Esse quadro foi extraído lá, olha aqui para mim rapidinho, antes do quadro. Tá lá no meu livro, Como Passar na OAB, segunda fase, Prática Administrativa e Constitucional. Se você quiser comprar pelo site da editora Foco, você compra e na hora que você estiver comprando, ao final, coloca lá senha de desconto. A hora que aparecer senha de desconto, você escreve Professora Bruna. Colocou Professora Bruna, já vai ter um abatimento no preço. Tudo bem? São as peças, são as questões resolvidas, muitas coisas que estão no meu material foram extraídas deste livro, que é o livro que eu participo de Prática Constitucional, coordenado pelo professor Wander Garcia, tá? Professora Tereza Mello também tá comigo, e Ariane, professora Ariane, tá? Então, olha lá esse quadro, só para vocês saberem a parte central de cada garantia constitucional. Então, eu coloquei aqui o instrumento processual, qual que é a peça? Que é a peça, tá? Instrumento processual nada mais é do que a peça, tá? Ação popular. Qual é o fundamento constitucional? Vote para mim. Esse quadro é um quadro de diferenças constitucionais. Tem o fundamento legal? Sim, tem a lei que regulamenta a ação popular. Lei 4717. Já vou falar dela. No momento oportuno eu vou falar dela. Mas aqui eu tô só
para vocês saberem a diferença básica entre um remédio e outro, o fundamento constitucional e a hipótese de cabimento, tá? Para não ter erro na hora de descobrir qual é a peça cabível. Então, olha lá na tela. Hipótese de cabimento: tutela do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural. O habeas corpus: fundamento, o artigo, tutela da locomoção, ir, vir, permanecer. É resumão. Habeas data: tem o artigo, acesso, retificação de dados relativos à pessoa do impetrante. Mandado de segurança: direito líquido e certo. E tem a exceção também, ó, com liberdade de locomoção e acesso. Por quê? Porque nesses dois casos nós temos o habeas corpus e o habeas data. Já vimos que ele é residual. Além disso, mandado de segurança coletivo, também é direito líquido e certo, mas tem que ser individual, homogêneo e coletivo, tá? Com exceção, de novo, desses dois, de locomoção e informação, porque nesses casos, habeas corpus ou habeas data, o MS é residual. Mandado de junção, tutela direitos subjetivos inerentes à nacionalidade, soberania, cidadania e que encontra-se obstaculizado pela falta de norma regulamentadora. E tem também o MI coletivo, volte para mim, porque a lei do mandado de junção traz a possibilidade da impetração de mandado de junção coletivo, tá? E traz os legitimados. Olha que interessante, eu vou fechar a aula com uma informação importantíssima. Então, se você está assistindo até aqui, é porque você merece essa informação que eu vou passar agora, que é o seguinte. Durante muito tempo, o mandado de junção tinha previsão constitucional, mas não tinha uma lei que o regulamentava. Então, a lei que nós utilizávamos analogicamente para poder impetrar o mandado de junção era a lei do mandado de segurança. Sendo assim, como a lei do mandado de segurança admite a impetração do mandado de segurança de forma coletiva, e a própria Constituição o faz, o Supremo Tribunal Federal admitia a impetração do mandado de junção também na via coletiva. Só que veja, como ele não tinha uma lei regulamentadora, ele se valia da lei do mandado de segurança, os legitimados a essa impetração eram os mesmos legitimados à impetração do mandado de segurança coletivo. Partido político, representação no Congresso, organização sindical, entidade de classe e associação constituída há pelo menos um ano. O que a lei do mandado de junção fez? Ela reproduziu os mesmos e acrescentou 2. Trouxe a possibilidade de 2 outros legitimados também impetrarem mandado de junção coletivo, que é a Defensoria Pública e o Ministério Público. Defensoria Pública e Ministério Público. Mas não fiquem aí atordoados. Nós veremos isso com muita calma na aula da peça, né? No momento que nós vamos efetivamente estudar o mandado de junção como peça prático-profissional, porque pode cair na sua prova. Tá certo? Paro por aqui, deixando o meu abraço apertado, dizendo para vocês me adicionarem lá nas mídias sociais, Instagram, professora Bruna Vieira, profa Bruna Vieira, Facebook é o meu nome completo, é a página, tá? Curtam lá a página do Facebook, porque no meu privado já não tá mais dando para adicionar, então é a página, tudo bem? E deixe o seu recadinho lá, porque eu vou saber de onde é que você tá assistindo essa aula, quem é você, como é que tá indo o seu estudo, as suas dúvidas, tá? Ou mande um e-mail para mim, professorabrunaVieira@gmail.com. Um abraço, até!